Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você, interno, e você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. O meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como aumentar sua nota na prova de residência utilizando o efeito teste. Hoje nós vamos discutir aqui o que é esse tal de efeito teste, por que ele é tão importante para você e no final a gente vai te dar passos práticos para que você realmente consiga utilizar isso no seu dia a dia. Edu, começa explicando para a gente o que é esse efeito teste. Então, Barreto, na verdade o efeito teste, eu acho que o próprio nome já diz muita coisa. Claro que se a gente for pegar a definição científica, eu sei que vocês estudaram bastante aí as evidências científicas, talvez a gente encontre algo mais elaborado, mas basicamente o efeito teste é, como o nome diz, você testar algum conhecimento, alguma informação que já veio para você ou mesmo uma informação que você ainda não sabe. Tentando colocar isso para a prova de residência médica. Quando a gente está se preparando para a prova, obviamente o nosso objetivo é ter um grande desempenho lá na hora que você for fazer a prova. Então, se você está com a nota 50, você está estudando para elevar essa nota para 70, para 80. O que seria o efeito teste dentro da preparação das provas de residência médica? Exatamente você testar todo aquele conhecimento que você adquiriu ao longo do seu estudo através das questões de prova de residência. Então, o grande exemplo do efeito teste sendo utilizado na preparação, e esse efeito já é utilizado pelas pessoas, pela grande maioria das pessoas, é exatamente resolvendo as questões de provas antigas. Por quê? Porque o objetivo é exatamente você se preparar para aquelas questões. Então, quando você está resolvendo questões, você está acionando, você está ativando o efeito teste. Outra maneira que é um pouco mais recente e que vem se tornando cada vez mais famosa também, não só na preparação para as provas de residência, mas na verdade na preparação para vários concursos fora da medicina, fora do Brasil, são os flashcards. Flashcard nada mais é do que um conteúdo muito rápido em que você tem uma pergunta e você tem que responder essa pergunta. Então, basicamente, qual é o tipo de câncer que causa maior número de mortes no Brasil? Esse seria um flashcard, a resposta câncer de pulmão. Isso é a maneira de você fazer o efeito teste nas provas de residência médica. Agora é interessante, muita gente acha que isso fica nas provas de residência médica, mas você encontra o efeito teste para você estudar e para você aprender qualquer assunto. Depois a gente vai falar sobre isso, tentando tirar um pouco das provas de residência médica, mas tudo que você já estudou, desde a escola, passando pelo cursinho de vestibular, né, faculdade, e depois da faculdade, o tempo todo a gente vai usar o efeito teste para aprender. E não existe nenhuma forma mais efetiva de aprendizado do que o próprio efeito teste. Interessante que você comentou sobre flashcard, Edu, porque eu lembro de uma história quando eu estava no final da faculdade, que eu comecei a descobrir que existiam esses flashcards na preparação para a prova de residência médica. Tinha uma amiga que começou, inclusive, a comprar flashcards de outra pessoa, de maneira totalmente informal. Ela mandava não lembro se era pelo correio, se era pelo Google Drive, tinha alguma senha assim. O fato é que ela comprava esses flashcards e começava a estudar a partir deles. Teoricamente, esses flashcards eram bem feitos e trariam bastante resultado porque a própria pessoa que fez os flashcards teve um resultado bom na sua prova por causa disso. Só que, como você falou, a gente estudou bastante sobre o efeito teste e procurou as bases científicas sobre isso. Por exemplo, o efeito teste ele pode ser também chamado por um sinônimo que é testes que aumentam a aprendizagem. Esse efeito teste ele foi primeiramente publicado em 1917 por Gates. Inclusive, tiveram estudos mais recentes, um deles feito pelo Carrier e Pachler, em 1992, que mostraram que o efeito teste não somente é um método possível para que você aumente a sua aprendizagem, mas ele também é um dos melhores, com maior grau de evidência, quando a gente compara com os outros métodos, como, por exemplo, revisão ou outros tipos. E é engraçado que quando a gente fala de aprendizado, normalmente a gente está relacionando a codificação e aquisição de novos conhecimentos. E a gente esquece que no processo de aprendizado, saber como reter esse conhecimento que você já aprendeu é extremamente importante. E muita gente, os alunos e até os professores e tal, consequentemente, eles focam muito na aquisição desses novos conteúdos e colocar isso na memória. E acaba tendo o processo de recuperação, né, a partir do efeito teste ou de outros modelos, como neutro, sem fazer muita diferença. E na verdade não, é extremamente importante porque o processo de recuperação é exatamente isso que você falou. Além de ser um processo de confirmação de que você aprendeu aquele conceito, aquela informação nova,
Mas também é um novo processo de aprendizado. E a gente vê isso na prova de residência também como sendo muito importante, especialmente para aqueles temas que caem menos ou que caem de uma forma um pouquinho diferente. Quando você fala em retenção de conteúdo, a gente está falando basicamente de revisão, né? Porque você aprende uma informação, aprende um conteúdo novo. Como a gente já falou no nosso podcast sobre revisão, a tendência natural é que a gente esqueça aquele conteúdo. Esse é o natural. Você estudou hoje um livro sobre infarto agudo. Você viu todo o tratamento de infarto, diagnóstico. Se você não estudar isso nos próximos meses, com certeza você vai esquecer a maior parte daquilo que você estudou. E aí, onde que entra o efeito teste? A grande utilidade do efeito teste é exatamente para você revisar. Você vai revisar através do efeito teste. E aí, linkando com o que o Barreto falou sobre a popularidade dos flashcards na preparação para as provas, o grande ponto é que as pessoas finalmente começaram a juntar o efeito teste com a revisão espaçada. Como assim? Porque os flashcards, na verdade, já existem há muito tempo. Inclusive, eu conheço pessoas que faziam como se fosse flashcard realmente, só que flashcards físicos. A pessoa fazia lá um cartãozinho, ela escrevia uma pergunta no verso e escrevia uma pergunta na frente. E escrevia a pergunta na frente e a resposta no verso. E a pessoa ficava revisando aquilo. Só que qual que é o problema disso? Imagina que você está estudando há 3 meses para a prova de residência médica. Então, você já estudou fevereiro, março, abril. Se você for revisar os conteúdos em maio, você vai ter uma tonelada de flashcards que você fez, físicos, e você não tem a menor ideia em como utilizá-los da forma mais efetiva. Então você não sabe se você vai estudar infarto, se você vai estudar SUS, se você vai estudar pediatria, você não sabe, você está ali perdido no meio daquele bolo de flashcards. A grande revolução, e que a gente já usa na mentoria desde 2018 e vai utilizar cada vez mais, é exatamente a gente juntar o efeito teste, no caso nos flashcards e também nas questões antigas, com a revisão repetida e espaçada. Então, se você estudou infarto hoje, com certeza você precisa ter um protocolo para revisar o assunto infarto dentro dos próximos dias, das próximas semanas e dos próximos meses. E aí existem alguns aplicativos de flashcard, e aí eu destaco o Anki, né? O Anki é o aplicativo que a gente usa desde o início de 2018, que ele próprio vai te dizer qual é a sua agenda de revisão. Então ele vai te dizer qual é a sua agenda, quais flashcards você vai fazer amanhã, quais flashcards você vai fazer depois de amanhã. E o que ele utiliza, quais são os critérios que o Anki, no caso, utiliza para fazer essa agenda. O Anki basicamente vai utilizar o seu desempenho. Então se o Gustavo fez lá os flashcards de infarto e ele foi muito bem nos flashcards de infarto, ele sabia tudo, o Anki vai espaçar muito mais essa revisão. No caso do Barreto, se ele foi mal em infarto, com certeza vai estar lá na agenda de revisão dele, do Anki, em alguns dias vai estar o infarto de novo. Fala isso não, que eu dou aula de infarto aqui na JJ. Dá outro exemplo. É o contrário. O Barreto que sabe tudo sobre infarto, o Gustavo não sabe nada. O pior exemplo do mundo. E para não deixar de falar, na mentoria, a grande diferença é que hoje, além do desempenho da pessoa, a gente também usa isso para fazer a agenda de revisão, a agenda do efeito teste, a gente utiliza vários outros critérios. Um dos mais importantes é a incidência do assunto. Então, se o Barreto está estudando infarto e a prova que ele vai fazer cai muito infarto, tem uma grande incidência na prova dele, com certeza vai ter mais infarto do que vai ter para o Gustavo. Então, a gente colocou alguns outros pontos. Hoje, esse não é o tema principal, mas a gente colocou alguns outros pontos para determinar a agenda. Então, esse era o grande problema. Isso acontece ainda. As pessoas usam o efeito teste, por exemplo, nos cursinhos de residência médica tradicionais, normalmente eles têm uma apostila, né, uma apostila de conteúdo, e no final tem as questões antigas, as questões de prova sobre aquele tema. O que as pessoas fazem? As pessoas estudam a apostila e no final ou no dia seguinte elas resolvem todas as questões. Mas em nenhum momento elas colocam aquela resolução de questões dentro de uma programação de revisão repetida e espaçada. Isso é muito raro. Então, assim, a questão é você ter o efeito teste de uma maneira realmente pensada, de uma maneira planejada, casando ele com as revisões repetidas e espaçadas. Ou seja, acaba dando importância demais a aumentar aquilo que você aprendeu através dos processos de preciso aprender, preciso ler e enfim. E não dá importância devida ao processo de recuperação dessa memória. Ou seja, ele tem lá a questão no final, beleza, fez, mas não programa isso de uma forma que seja de fato efetiva. O ideal não é nem a recuperação da memória. O ideal é que essa memória não seja perdida. Exato. Você programe de uma maneira que você só está retendo aquilo que você ainda tem. O que acontece com muita gente é que a pessoa estuda uma coisa em fevereiro e vai revisar só em outubro, aí sim, é completamente recuperação.
Você não tem mais aquilo na sua cabeça, você vai recuperar, você vai estudar de novo. Claro que você vai ter uma facilidade, porque você já estudou lá em fevereiro, mas você acabou não retendo a maior parte dos conteúdos. E isso quem vê a gente já tá cansado de saber, porque a gente já falou aqui da curva de esquecimento de Ebbinghaus, então isso aí tá mais que É igual Pareto, né? É igual Pareto. Quem não sabe, dá uma pesquisada aí. Quem não curva sabe, de esquecimento. Isso aí. Fica muito claro pelo que o Eduardo falou aqui que não basta somente você utilizar o efeito teste nos flashcards que você vai conseguir ter um resultado adequado. Existem também outras estratégias, uns detalhezinhos em cada um dos flashcards que devem estar presentes para que você tenha esse resultado. É a mesma coisa que você falar que basta que você vá para a academia que você vai ter saúde, você vai ficar mais magro. Não. Você tem que ir na academia, você tem que fazer o exercício certo. E também não basta somente que exista uma fórmula mágica que você enquadre para todas as pessoas igualmente. Cada uma delas, baseada na sua individualidade, vai precisar fazer um exercício diferente, vai precisar correr mais na esteira, outro vai precisar fazer mais musculação, que é o que a inteligência artificial faz com os flashcards para os mentorandos, certo? Tem um trabalho publicado, inclusive, numa revista de pedagogia por uma cientista cognitiva norte-americana, que afirma que existem 3 principais coisas que devem estar presentes nesse efeito teste para que ele tenha essa efetividade alta. A primeira delas é que as tentativas de recordação sejam feitas com sucesso. Não adianta nada você ter um monte de flashcard difícil. Se você só tem flashcards que você não sabe fazer, não adianta você olhar e aí, não sei o que é, olha a resposta, beleza. E depois você olha isso diversas vezes, aquilo não faz com que você crie todo o processo neurocognitivo para que você concretize isso na sua cabeça e você consiga lembrar ou assimilar, por exemplo. Existe também uma teoria que é o tempo entre a prática de recuperação e medida de desempenho, que é justamente isso que vocês estão falando, que é justamente a revisão espaçada. E o último é que você tenha que ter uma dificuldade nessa recordação. É a hipótese da recuperação com esforço. Ou seja, não pode nem ser muito difícil, porque você não cria aquele caminho neurocognitivo, nem ser tão fácil, porque aí acaba que você não tem um empenho tão grande e o resultado também é pífio. É bem interessante o que você falou. Isso tem muito a ver com a teoria de resposta ao item, a TRI, que a gente já falou também em outros episódios do podcast, que nada mais é do que você encontrar o nível, e aí eu vou falar de questão, mas pode ser flashcard também, o nível de dificuldade certo da questão para aquela pessoa. Se você der uma questão muito fácil para o Barreto, por exemplo, de infarto, ele que sabe tudo, para ele não vai adiantar nada, ele não vai estar treinando absolutamente nada. É a mesma coisa que um jogador de futebol profissional treinando contra um time amador. Não adianta, para ele aquilo não é algo desafiador, não é nada que vai fazer ele evoluir ou fazer ele reter mais conhecimento. Da mesma maneira, você treinar com uma questão muito difícil que você não faz a menor ideia, também não vai adiantar nada. Então você precisa achar a questão certa. E aí na mentoria em 2020 a gente vai ter isso. A gente vai ter a teoria de resposta ao item. Então cada pessoa vai ter um nivelamento dentro de cada assunto. Então existem lá centenas de assuntos dentro da nossa plataforma de revisão. Cada pessoa vai ter um nivelamento que ela vai ser nivelada através exatamente do desempenho dela. Então as primeiras questões, primeiros flashcards que ela fizer sobre o assunto vão nivelar ela dentro daquele tema. Será que ela é uma pessoa que tem um ótimo desempenho naquele tema, tem um desempenho mediano ou tem um desempenho ruim? E a partir desse nivelamento, a gente vai mostrar questões do nível de dificuldade dela, questões que desafiem ela e que não sejam impossíveis, que é exatamente isso que você está falando. E aí eu só não queria deixar de falar um ponto importantíssimo sobre flashcard, agora especificamente sobre flashcard. Uma característica que ele precisa ter, a gente precisa ter muito cuidado em quem fez o flashcard. Isso é fundamental, porque quando a gente fala em efeito teste, a gente quer se testar naquilo que a gente vai ser cobrado. Então, se a gente pegar questões antigas, com certeza é algo que a gente poderia ser cobrado, porque aquela questão caiu ano passado, pode cair ano que vem também. Então, a gente tem certeza que aquela questão antiga está cobrando um conceito que pode ser importante para a gente. Agora, o flashcard não. O flashcard, eu vejo muita gente fazendo os próprios flashcards. Claro que é muito bom a pessoa fazer, só que quando ela faz, ela se coloca numa situação que ela pode estar escolhendo os conceitos errados na hora de montar o flashcard. Então imagina que você está estudando infarto, para a gente ficar no nosso exemplo. A gente sabe que o infarto de parede inferior, ele cai muito mais em prova de residência do que o infarto de parede anterior, por exemplo. Então, se a pessoa não sabe disso, ela vai colocar vários flashcards sobre cada tipo de infarto. Quando, na verdade, o infarto de parede inferior é o principal, é aquele que a pessoa deveria memorizar com mais afinco. Então, se a pessoa não tem uma ideia de quais são os tópicos, quais são os subtópicos mais importantes,
ela vai acabar fazendo flashcard que não estão realmente cobrando aquilo que ela deveria aprender. Uma coisa que ele falou que acaba cometendo o mesmo erro de muita gente, que é dar a mesma importância para assuntos que têm importâncias diferentes. E é isso que é legal também, que os nossos flashcards, eles são baseados nas estatísticas de provas, e eles têm o nosso Pareto, né? Eles cumprem com o Pareto de colocar aquilo que é realmente importante, que é aquilo que realmente aparece estatisticamente avaliado nas provas. E a prova de residência, a prova para residência, por si só já é um efeito teste, né? E quando a gente fala no efeito teste que a gente joga com as questões, o TRI, que eu acho que é uma informação muito importante que a gente tem que colocar, ele vai sendo atualizado de forma dinâmica. Não é porque na primeira vez que a pessoa foi fazer as questões de determinado tema, como do infarto, por exemplo, e acertou tantas, que vai ser nivelada, não quer dizer que ela vai sempre, até o final do ano, se manter nesse mesmo nível. Isso, a ideia é que seja feito, que ela estude, que ela reveja, que ela faça as revisões com questões e flashcards, para que aumente o nível e que o TRI comece a passar questões mais difíceis e com um espaçamento maior também. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o objetivo é que no final todo mundo tenha um nível elevado em todos os assuntos importantes, pelo menos. Então, claro, a pessoa não vai ficar estática no nível de dificuldade baixa. O cara vai exatamente... Você até trouxe um ponto importantíssimo. O efeito teste, a gente fala o tempo todo nele para estudar ou para revisar. Na verdade, um dos grandes pontos do efeito teste é que ele é muito bom em dar um diagnóstico para a gente. Então, quando você faz questões, por exemplo, imagina que você está fazendo 30 questões sobre determinado assunto. Nessas 30 questões, você vai saber qual que é o seu nível e quais são os pontos que você não sabe. Então, você vai saber exatamente se o seu problema com o infarto é que você não decorou o diagnóstico, você não sabe fazer o diagnóstico, você não sabe nada sobre as enzimas cardíacas, sobre a solicitação do eletrocardiograma, os padrões de eletrocardiograma, você vai identificar isso através do efeito teste e aí você tem a possibilidade de resolver o problema. Isso a gente pode ver em qualquer tipo de aprendizado. Eu gosto muito de usar o exemplo do inglês ou do aprendizado de uma língua estrangeira. A gente sabe qual que é a maneira mais efetiva, disparadamente, de você aprender a falar inglês. Com certeza você praticando o inglês, é você usando o efeito teste. No caso do inglês, seria você ouvir, ler, escrever e falar a língua. E a partir daí, imagina que você começou a falar com um americano, você tem um nível de inglês ali moderado para avançado, você começou a conversar com ele e você começou a não entender o que ele está falando. Você, a partir daí, se você em casa, chegando em casa, você vai ver qual que é o assunto que eu estava falando e vai começar a pesquisar vocabulário sobre aquilo. Então é uma maneira muito efetiva, uma efetividade altíssima de você realmente resolver um problema de aprendizado. Isso acontece na medicina também. A gente está lá praticando o nosso ambulatório, chega um paciente com sinais e sintomas de doença do refluxo gastroesofágico. Se você não lembra como é o diagnóstico, como é que é a propedêutica de um paciente como esse, eu tenho certeza absoluta que você vai ter toda a motivação do mundo para estudar isso quando chegar em casa. E, sem dúvida, esse estudo que você vai fazer, direcionado pelo efeito teste, vai ter um grau de retenção muito maior do que se você estivesse estudando aleatoriamente o assunto. E uma satisfação também muito maior, né? Porque realmente você pegou no calo ali, na dificuldade, na dor que a pessoa tem, e aí gradativamente ela vai satisfazendo com esse estudo dela. Exatamente. E se você quiser estudar alguma coisa nova, um assunto novo, vale a pena você começar com um efeito teste? Ele sempre funciona? Aí depende. Isso é muito interessante a sua pergunta. Se eu perguntar para você, imagina que você tem um nível intermediário de inglês. Se você for morar 1 ano nos Estados Unidos sem estudar teoria e você só conviver com o americano, eu tenho certeza que você vai aprender a falar inglês. Você vai sair de lá fluente. Se você só falar realmente com pessoas nativas da língua inglesa, mesmo que você não estude nada de teoria. Claro que vão ficar alguns furos, né? Se você for escrever, você vai escrever errado. Se você for ler, você não vai entender algumas palavras, mas eu garanto que você vai se comunicar muito bem. Agora, se você for pegar esse mesmo ano e for para o Japão, imagina que você não sabe nada de japonês. Você não vai saber absolutamente nada depois de 1 ano. Você vai ficar perdido, você não vai conseguir se comunicar com ninguém, vai ter que usar um inglês, vai ter que usar alguma coisa, alguma forma ali de se comunicar. Então isso depende muito do seu nível de conhecimento do assunto e pensando na prova de residência médica, todo aluno de medicina que chega no 5º ou 6º ano, ele não é um perdido na medicina. Ele pode ter um déficit, ele pode não ter uma base tão boa, mas com certeza ele não é a mesma coisa do que eu estar lá no Japão falando japonês. Ele é um cara que ele se encontra na medicina, ele sabe os assuntos, ele conhece infarto, ele já estudou o diagnóstico, já estudou o tratamento, ele pode não lembrar de tudo. Agora, se a gente pensar, infarto, como é um assunto muito importante, tem uma incidência alta em prova de residência médica,
Nesse caso, eu acho que vale a pena ele, antes de ir para o efeito teste, ele olhar uma teoria. Ele olhar uma aula, ele olhar um texto, ele olhar um mapa mental, claro, desde que seja direcionado. Ele não vai estudar infarto num tratado de cardiologia para depois fazer efeito teste. Ele vai estudar os principais conceitos, ele vai ter uma visão geral sobre o assunto e depois vai partir para o efeito teste. Agora, se não for um assunto tão importante assim, imagina uma vasculite rara, arterite, não sei, alguma vasculite rara, doença de Kawasaki não, porque não é tão importante, mas de Takayasu. Imagina, é um assunto raro, dificilmente cai na prova. Nesse caso, não vale a pena ele ficar vendo todas as características da doença para depois partir para o efeito teste. Ele pode muito bem pegar as questões sobre o assunto e, a partir daquelas questões, ele vai fazer um estudo. Até porque, como o assunto é muito pouco cobrado, a maneira como a banca cobra o assunto é praticamente igual todos os anos. Então, todas as vezes que cai uma doença rara na prova de residência médica, se a gente for pensar, doença renal policística, é um assunto que eu estava estudando outro dia, é um assunto raro em prova de residência médica. Então, se você pegar 10 questões sobre esse assunto, eu garanto que quase todos os tipos de abordagem que podem cair na sua prova já vão ter sido cobertos por essas 10 questões. Se a gente for pensar num tema comum, o Gustavo, por exemplo, ele dá aula de SUS. Se a gente for pegar 10 questões de SUS, isso não vai esgotar o tema, porque o tema é muito maior do que isso. Então, no caso do SUS, valeria a pena você estudar a teoria antes de partir para o efeito teste. Agora, no caso de uma doença rara, de assuntos muito específicos, assuntos muito incomuns nas provas de residência médica, com certeza eu partiria direto para as questões ou para os flashcards. E uma coisa legal que você falou, que foi uma das maneiras de usar o efeito teste, que foi na propedêutica do paciente com doença do refluxo, é justamente o storyteller, né? De contar histórias. A história por si só, e cada paciente é uma história, né? Já é um ótimo meio da gente conseguir usar o efeito teste a nosso favor. Além desse, dos flashcards e das questões antigas, existe algum outro tipo de método para usar o efeito teste? Não só na JJ, mas assim, que a gente costuma usar? Existem diversos, você pode pensar em qualquer coisa. Existe o efeito teste, a gente falando muito de efeito teste intelectual, mas existe também o efeito teste mecânico, né? Você nunca vai aprender a fazer nada mecânico se você não fizer, se você não testar aquele conhecimento. Então você pode estudar completamente uma punção venosa profunda, por exemplo, pegar um livro, pegar um vídeo lá, aquele tutorial na internet. Se você não fizer repetidamente uma punção venosa profunda, você nunca vai ter aquele conhecimento retido para você. Um exemplo que eu gosto também, não sei se vocês costumam jogar jogo de tabuleiro. Eu, sinceramente, não sou muito fã de jogo de tabuleiro, mas eu tenho uns amigos que são. E volta e meia tem lá. Sou obrigado a jogar um jogo de tabuleiro com a galera, o pessoal tá reunido e tal, e você tem que aprender a jogar, porque eu nunca joguei o jogo. E aí, antes de começar o jogo, a pessoa fica te ensinando. Fica meia hora falando com você todas as regras. Você vai reter daquela meia hora que você ouve, você vai reter ali 5% no máximo. Você vai aprender fazendo como? Fazendo o quê? Você vai aprender jogando. No meio do jogo, você vai começar a aprender, você vai entender como as pessoas estão fazendo, você vai errar, você vai, a partir do seu erro, você vai buscar o conhecimento, e aí depois de jogar umas 5 vezes, você vai aprender o jogo. Então, assim, é uma maneira simples da gente mostrar que o efeito teste, sem dúvida nenhuma, é a maneira mais efetiva de você aprender qualquer coisa. Engraçado que eu tô pensando aqui, o Du reunido com a galera, e fala assim, gente, me ensina as regras aí, mas eu quero só o Pareto. Me ensina só aquilo que é importante mesmo. O restante, essa regra pequena, eu não quero saber não. Isso aí eu aprendo lá, na hora. Parece mesmo. Eu tava dando uma olhada aqui em outras opções de efeito teste que a gente tem, que não sejam só os flashcards ou esse que a gente tinha comentado, e apareceram para mim aqui, por exemplo, 3 que são que podem ser utilizados, que foi numa pesquisa de uma cientista chamada doutora Pooja Agarwal, uma indiana, na verdade, que coloca 3, o Think, Pair, Share, né, que é o compartilhamento de ideias em pares, que basicamente é quando uma pessoa, quando estão estudando em duplas, lembra até que teve um podcast que a gente falou sobre estudar junto, lembra? Que pode ser usado, que é quando uma pessoa chega numa simples pergunta e fala, cara, me conta tudo que você sabe, conta o que você aprendeu ontem sobre doença do refluxo gastroesofágico. Isso é um puto efeito teste, sabe? A pessoa chega, fala, e aí você consegue falar, lembrar e falar assim, eita, na hora que eu fui contar sobre o tratamento eu me enrolei, talvez seja a hora de eu estudar um pouco mais sobre isso. Um outro que ela coloca é o Low Stakes Quizzes, que é basicamente quando você coloca quiz de baixa aposta, né? Na verdade, a gente sabe que não vai ter nenhuma aposta na hora que você estiver lá estudando. Mas é importante notar que se é uma estratégia de aprendizado, né? Idealmente,
os alunos que usam desse método não deveriam ganhar pontos, né? A gente fala de pontos porque é ponto em média, ponto em nota final, seja lá o que for. Mas quando der pontos, tem que dar uma quantidade que seja quase ínfima, assim, não vale a pena. E um outro seria o de esvaziamento cerebral, que é brain dumps, que basicamente você, na hora de estudar, você coloca, eu vou escrever aqui sobre infarto. E vou escrever tudo que eu sei de infarto. Que também é uma ótima forma de você buscar as informações que você já viu, tentar recuperar toda aquela informação, seja um infarto de parede inferior, parede anterior, seja lá, enfim, infarto. E aí você consegue limitar um pouco. Eu acho que esses 3 métodos são também métodos de estudo e de revisão que devem funcionar muito bem também. Claro que isso é muito individual também, né? Existem pessoas que vão adaptar melhor a um ou a outro. Pensando assim, até na simplicidade do uso e que mais acessível a qualquer um, essa da pergunta é muito poderoso. Muito legal, né? A gente leu infarto. E aí vem uma pessoa e pergunta, como você faz o tratamento do infarto? É diferente, você começa a ter que pensar, você começa a pensar também numa ordem, uma coisa que talvez você não tivesse tão presente no início do seu estudo, e você também vê suas deficiências para você poder revisar. Então é isso que eu falei, o efeito teste, além de te ajudar a revisar, além de te ajudar a repetir um conteúdo, ele é muito bom para diagnosticar as suas deficiências e a partir disso você chegar na resolução dessa deficiência. Não, e nesse caso aí não é nem somente o efeito teste, você fazer uma questão que requer que você tenha o conhecimento do infarto de parede inferior. A questão aí é que você, além do efeito teste, você tem que ter a capacidade de ensinar. E segundo a taxonomia de Bloom, em qualquer outra teoria sobre didática e oratória, sempre que você tem uma ação mais ativa, você retém muito mais porque você é obrigado a deixar aquilo de uma maneira tão simples e tão palatável para outra pessoa que quando você mesmo tem que relembrar aquele negócio, é muito mais simples. E é interessante que quando você dá uma aula, na teoria, você pode ser perguntado sobre aquele assunto, né? Então, assim, você se prepara para o efeito teste. Então, na teoria, os bons professores, pelo menos, são professores preparados já para o efeito teste. Eles tiveram esse efeito teste em casa. Eles têm que saber responder perguntas. Então, com certeza, é uma maneira muito poderosa de você aprender. Você ensinar sobre qualquer tema, qualquer assunto, significa que você já está em um outro nível. Eu acabei de lembrar de uma história aqui, de uma vez que eu fui fazer uma prova prática de semiologia. Não vou falar o nome do professor, não. Mas fiz uma aula com um professor, todo mundo que conhece, todo mundo fez a mesma enfermaria. E durante essa prova prática, imagina eu, no 4º período de medicina, começando ali semiologia. Meu 4º período não foi um período que eu aprendi bastante coisa, porque eu ainda estava muito naquela de teoria, ia muito para aula, não participava muito da enfermaria de forma prática. Como nós sabemos, é a melhor forma de aprender. Chego no dia da minha prova, ele fala para mim, Felipe, chamava de Felipe, me diz como é que é o pulso venoso desse paciente. Aí eu olhei para ele, meu pulso venoso. A primeira coisa que eu pensei, no pulso não é arterial? E aí ele me falou, me diz como é que tá o pulso venoso dele, onda A, onda C, onda X. E aí? Eu fiquei olhando assim, falei, caraca, fiquei super nervoso, tentando fazer alguma coisa. Fiz ali o meu máximo, mas é claro, fiz tudo errado. Depois dessa experiência que eu passei, que foi uma experiência bastante ruim, foi um efeito teste ali no dia a dia, eu não ainda tinha aprendido sobre o pulso venoso, como que funciona. Apesar dele, quando percebeu que eu não sabia, ele tivesse tentado me explicar. E é por isso que eu te pergunto, existe alguma situação ou como que o mentorando sabe como é que ele faz para reconhecer uma situação onde o efeito teste na prática dele vai ser capaz de fazer com que ele tenha um resultado positivo quando ele está tentando aprender medicina? Que apesar de nós estarmos aqui num preparatório para a residência médica, o grande objetivo do mentorando quando entra aqui é que lá no final ele aprenda bastante medicina. Existe alguma forma, alguma estratégia desse aluno, desse mentorando, criar situações que sejam adequadas para o efeito teste, auxiliar ele na hora do estudo? Você está dizendo no estudo da prova de residência médica ou estudo para a prática? Estou falando mais na hora da prática mesmo, na prática médica. Eu acho que o grande ponto aqui, a sua história que você contou, que é uma história boa, eu já até imagino quem é o professor, depois vocês vão confirmar para mim, mas o grande ponto é que a gente vai lembrar do exemplo do Japão. É como se você estivesse no Japão,
para se testar. Você não tinha a menor ideia do que era aquilo. Apesar de você já estar no 4º semestre de medicina, você nunca tinha ouvido falar de visualização do pulso venoso, você não sabia nada sobre aquele assunto. Então você ficou completamente perdido. Nesse caso, você precisaria estudar o tema a fundo. Então você precisaria pegar a teoria, pegar um tutorial na internet, pegar um livro de semiologia, ou então perguntar para um professor, se for um professor realmente, um professor de verdade, que vai te ensinar e que não quer só te cobrar o fato de você não saber. Você precisaria daquilo antes do efeito teste. Não era como uma questão que você sabe mais ou menos, se você olhar a resposta, você já entendeu. Não era aquilo. Você estava completamente perdido naquele assunto, por isso o efeito teste não foi poderoso. Então, o grande ponto é esse. Se você está estudando um assunto que você está perdido, você não faz a menor ideia, você não tem uma noção geral sobre aquele tema, não adianta você se testar sobre aquilo. Você antes precisa ter essa visão geral, ter pelo menos uma base sobre o assunto, para aí sim você se testar e perceber dentro daquela base que você tem quais são os pontos que você precisa melhorar, que você precisa ampliar e que você precisa revisar repetidamente para não esquecer. É basicamente isso. Eu acho que nesse caso você estava como se estivesse no Japão falando japonês. E isso tem uma importância ainda maior para quem for aluno do 5º ano, que tem aquele foco maior na faculdade, mas quer chegar lá no 6º ano com uma base importante. E é evidente que se esse aluno utilizar o efeito teste para que ele consiga ter essa base médica lá no final do 5º ano dele, é evidente que ele vai ter um resultado melhor na hora da prova da residência. Pensando em base médica, nada melhor do que você estar na prática. Isso a gente já falou algumas vezes, é você estar dentro da enfermaria, é você escolher as enfermarias que você vai estar dentro, porque é o que eu falei, às vezes a diferença de um professor para outro muda completamente a sua experiência numa enfermaria. Isso acontecia na nossa faculdade, isso acontece em praticamente todas as faculdades do Brasil. Você pode estar numa enfermaria com um professor excelente, que vai te ajudar, que não vai te deixar se sentir no Japão, falando japonês, que vai realmente te colocar ali dentro, vai te ajudar no efeito teste, ele vai te dar um feedback do efeito teste. Isso é importante também. Quando você tem um feedback do seu efeito teste, é melhor ainda, é mais poderoso, porque você vai estar aí com clareza, você vai saber com clareza quais são os pontos que você errou. Você não vai estar dependendo somente da sua avaliação. Você vai ter a avaliação de um professor. Então, acho que no 5º ano, é o que a gente diz. Pensando na prova de residência médica, o nosso objetivo é criar uma base de conhecimento sólido em todos os assuntos cobrados com regularidade nas provas. Então, o aluno de 5º ano, na nossa visão, ele tem que estudar e revisar todos os assuntos mais importantes várias vezes ao longo do ano. Começar em janeiro, terminar em dezembro, estudo, revisão de todos os assuntos. E, ao mesmo tempo, em paralelo, é fundamental que ele esteja dentro da enfermaria, fazendo o internato dele, praticando medicina, para que realmente ele não só... isso não só ajude, porque claro que vai ajudar, o conhecimento prático também ajuda para as provas de residência médica, mas principalmente o cara vai se preparar para ser um médico, para entrar no R1 com uma base e para não passar vergonha, né, quando o cara é formado. Porque tem gente que, infelizmente, acaba passando vergonha depois de formado. Eu ia fazer uma pergunta para o Eduardo agora, mas eu acho que eu vou deixar essa só para ele concluir depois. Que o tema inicial desse podcast é como aumentar a sua nota usando, né, através do efeito teste. E tem uma, e já eu mesmo vou responder, depois do conclui, por favor. Teve um estudo que foi feito por McDaniel em 2011, em Boston, que ele pegou alunos do ensino médio, 2 grupos, e fez um estudo durante 1 ano e meio. Foi dividido, e em um desses grupos, eles, basicamente, o ensino era o mesmo, né, era a mesma sala, a gente está lidando com a mesma sala, só que metade desses alunos, eles colocaram o efeito teste em forma de questionários que não valiam nota nenhuma, ou seja, não ia nem abaixar nem aumentar a nota ao final dessa avaliação. E eles colocaram 1/3 do conteúdo que foi passado para essa metade, para esse grupo. 1/3 dos assuntos que foram passados foram sendo revisados ao longo do tempo através desses questionários. Ao final de 1 ano e meio, eles analisando as médias, né, das notas entre os 2 grupos, viram que a nota do grupo que fez o teste com os quiz, que foi revisando através do efeito teste, teve a nota em média maior em todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Deixa eu só pegar, um grupo foi o grupo do efeito teste com revisão espaçada, o outro grupo foi... Do ensino sem o efeito teste. Tradicional, ensino tradicional sem efeito teste. Eu acho que, exatamente, o nosso assunto foi aumentar a nota, porque realmente aumenta a sua nota. A gente sempre fala, o nosso objetivo com os mentorandos, como que a gente quer que o cara seja aprovado? A gente quer aumentar
a quantidade de estudo, principalmente a consistência do cara. Então, a gente quer que o cara estude praticamente todos os dias e a gente quer melhorar a qualidade do estudo. O efeito teste ele entra especialmente na melhoria da qualidade. A gente tem uma produtividade muito maior. Isso é mais do que provado. Você pegou um estudo, com certeza existem vários estudos comprovando o aumento ali de desempenho com o efeito teste. Isso é utilizado pelas pessoas. As pessoas usam o efeito teste na prova de residência, as pessoas fazem questões antigas. O grande ponto é a pessoa colocar as questões antigas, colocar o efeito teste dentro de um planejamento. Quem faz isso consegue colocar o efeito teste dentro de um planejamento, não é aleatório, porque o que acontece normalmente é simplesmente aleatório. Claro que isso tem algum benefício, mas o benefício é muito maior quando você coloca dentro de um planejamento. E aí, o planejamento é exatamente esse de revisão repetida e espaçada. Você vai estudar e vai revisar o assunto algumas vezes ao longo do ano. E quais assuntos você vai revisar mais? Aqueles que caem mais na sua prova e aqueles que você tem mais dificuldade. Isso é basicamente o resumo do efeito teste dentro da prova de residência. Tem um estudo interessante que foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica pela Sueli Grossman, que avaliou o quanto os alunos do sexto ano da Faculdade de Medicina sabiam sobre relação médico-paciente. Eles avaliaram ali, fizeram pesquisas, perguntaram para essas pessoas, fizeram entrevistas inclusive com vários professores. E os aspectos percebidos como mais influentes nesse processo de ensino-aprendizagem foram relação médico-paciente com bons e maus modelos, como se fosse, sabe, o role model, ter alguém encenando ali a representação, os atendimentos realizados no dia a dia e até mesmo relacionamentos interpessoais. O fato é que 60% de todos esses alunos referiram que eles gostariam de ter aprendido mais sobre a relação médico-paciente durante a faculdade. E a conclusão do estudo é que realmente, para que esse objetivo fosse conseguido ser alcançado, era que tivesse mais disposição de aulas teóricas e até mesmo práticas sobre esse assunto. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Existem algumas situações na faculdade de medicina, que é sempre o nosso objetivo aprender medicina, onde o estudo teórico é importante, é bastante importante, quase que de mão dadas com o estudo prático. Quando você está no 5º ano, surge aquela dúvida: será que vale a pena eu começar a fazer um efeito teste, só efeito teste, só efeito teste? Ou será que eu tenho que ter um paralelismo ali com o estudo teórico? Eu quero focar aqui nessa pergunta com você, Eduardo, para deixar bem claro para o aluno, para a diferença dele quando ele está no 5º e no 6º ano. Eu sou aluno do 5º ano aqui, estou entrando na JJ Mentoria, estou me preparando. O quanto de carga teórica eu devo dar? O quanto de carga prática eu devo dar na minha enfermaria? Em comparação quando eu for lá do 6º ano. Eu acho que o grande ponto aqui é ver os objetivos. A partir do objetivo, você vê a melhor forma de fazer. Então, por exemplo, qual que é o objetivo de um cursinho preparatório para a prova de residência médica? Seja JJ ou qualquer outro. O objetivo principal é fazer o cara ser aprovado na prova. E aí, a partir disso, o que predomina num cursinho? Exatamente as questões antigas de prova de residência médica e flashcards baseados em prova de residência médica. Então, é assim que é a base de qualquer curso preparatório para a prova. Se a gente pensar na faculdade, qual que é o objetivo de uma faculdade de medicina? É formar um médico, é ensinar uma pessoa que não sabia nada de medicina, né, antes de entrar, o cara se tornar médico. Então, na minha visão, o que deve predominar, não significa que é a única coisa, mas o que deve predominar tanto numa faculdade, pensando no ponto de vista da faculdade e pensando no ponto de vista do aluno que quer aprender, que quer se formar como um bom médico, é a prática como médico. É assim que você vai predominar. Então, você está falando de relação médico-paciente, como você vai aprender a relação médico-paciente? Você vai aprender majoritariamente na prática. Agora, é a mesma coisa, isso voltando ao exemplo do Japão, do japonês. Você não vai ser colocado do nada, sem nunca ter ouvido falar em nenhuma maneira de se relacionar com o paciente. Você não vai ser colocado do nada para ter uma relação médico-paciente. Não é assim. Você vai ter um ensino teórico breve e já partir rapidamente para a prática. Na prática, você não só vai realmente revisar tudo que você aprendeu na teoria, como você vai ver quais são os furos que você tinha na teoria. Então, o tempo todo é isso.
Você aprende um pouco, pratica, tem um feedback daquele aprendizado, daquela prática e volta para a teoria. Então, é o tempo todo você fazendo a teoria, indo para a prática, vendo o seu conhecimento, revisando aquilo que você aprendeu e principalmente fazendo um diagnóstico de quais são as suas deficiências para voltar para a teoria. Se você tiver um professor, melhor ainda, que é um professor, uma pessoa que vai te ajudar. Imagina uma pessoa que está te avaliando ali, tendo um relacionamento com o paciente, o professor vai identificar ele mesmo quais são as suas deficiências e você vai revisar aqueles pontos. Essa é a maneira que você vai aprender qualquer coisa na vida. A gente está falando de medicina, prova de residência médica, estamos falando da formação como médico, a gente já falou de jogo de tabuleiro, já falou de inglês, já falou de japonês, já falou de qualquer coisa. Qualquer aprendizado, a maneira mais efetiva de você realmente alcançar esse aprendizado é um pouco de teoria, só para você não ficar perdido e partir para o efeito teste. Depois do efeito teste, você volta para a teoria. É interessante esse passo a passo que você deu, porque ele é muito claro e muito bem organizado, encadeado. Seria bom, inclusive, que a gente conseguisse ter esse passo a passo durante toda a nossa formação médica. Eu acho que, inclusive, a nossa formação teria sido muito melhor. Só que o que eu achei interessante é que eu estou lendo um livro sobre comunicação. Na verdade, o nome do livro chama-se Comunicação RX. RX nos Estados Unidos é prescrição médica. Então, a comunicação como uma prescrição médica. É um livro só sobre comunicação no serviço de saúde entre médico e paciente, e entre médico e outras pessoas da equipe, certo? E a questão é o seguinte, ele bota um exemplo bem claro e fica bem evidente para qualquer um que lê que realmente é isso que acontece. Você dificilmente entraria numa sala de cirurgia com um cirurgião que está há 20 anos fazendo cirurgia, mas que nunca teve um treinamento específico, teórico para isso. Ele chega para você e fala, cara, eu faço isso há 20 anos, eu fui meio que aprendendo e hoje eu consigo fazer meio, mandar bem, tem um resultado legal. Só que, pelo contrário, quando a gente fala sobre comunicação, relação médico-paciente, o que acontece é exatamente isso. Durante a nossa formação, durante os nossos 20 anos de formados, quando nós tivemos 40 e eu 44 anos, a gente vai chegar e vai falar, não, eu acabei criando um jeitinho meu aqui, estou acostumado a fazer isso, hoje em dia eu tenho resultado bom. Apesar de eu não ter tido treinamento. Isso é muito interessante que você está citando, é que para você evoluir através do efeito teste, você precisa ter a intenção de evoluir. A gente conhece aqui no Rio de Janeiro muita gente que vai para o trabalho e volta para o trabalho de carro, todos os dias. E o cara aqui no Rio, a gente sabe que às vezes ele gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então a pessoa dirige 3 horas por dia, todos os dias há 20 anos. Será que essa pessoa necessariamente é um grande motorista de carro? Não necessariamente. Então, a pessoa não tem nenhuma intenção de aprender naquele momento. Ela não está preocupada em evoluir. Ela não está preocupada em enxergar as deficiências. Inclusive, tem muita gente que desaprende. Impressionante. Aqui no Rio de Janeiro? Eu posso falar mal que eu sou daqui, não tem problema. Tem gente que piora, mas isso é importante que você está falando. Por quê? Porque na prova de residência médica tem muita gente fazendo exatamente a mesma coisa desse motorista. O cara está acostumado a estudar, digamos, uma apostila por semana, uma apostila tradicional de cursinho por semana, e ele faz 100, 150 questões toda semana. Só que ele faz no modo automático. Ele não está preocupado em enxergar as deficiências dele, ele não está preocupado em voltar na teoria. O máximo que ele faz é dar uma lida ali automática também no comentário da questão, como se ele tivesse aprendido. Então, isso é fundamental. Esse é um ponto fundamental. Você, para o efeito teste ter realmente efeito, para ele ter a efetividade que ele de fato tem, você precisa ter a intenção de aprender e seguir o passo a passo. É a mesma coisa. Se o motorista, se você, Barreto, que dirige aí 3 horas por dia no Rio de Janeiro, se você tivesse a intenção de enxergar os problemas que você teve, ou você tivesse alguém, imagina alguém do seu lado, vendo quais são os pontos que você está errando, quais são os pontos que você está acertando, e depois te mostrando como você fazer melhor, tenho certeza que você já estaria ali pilotando, você estaria pronto para ir para a Fórmula 1. Então, é exatamente isso. Você precisa ter a intenção de aprender, você precisa enxergar, você precisa ter esse olhar de enxergar as suas próprias deficiências. Quem não tem esse olhar simplesmente fica maluco. É muito comum, eu vejo muito isso. A pessoa, o máximo de olhar que ela tem é o seguinte: Eduardo, eu estou indo muito mal em cirurgia, estou indo muito mal em pediatria. Como se isso fosse uma informação relevante. É muito além disso. Você tem que saber, em cirurgia, o que você está errando? Você está errando questão de trauma abdominal, mas qual questão de trauma abdominal você está errando? Você está errando uma questão básica de indicação de laparotomia na avaliação inicial, ou você está errando uma questão muito específica de classificação do trauma esplênico, aquele rodapé de livro que só cai na sua instituição? Isso faz toda a diferença, porque muda completamente a maneira como você vai resolver essa deficiência e muda também completamente o peso dessa deficiência.
Se você está querendo aprender inglês e você não sabe o verbo to be, você se enrolou ali para falar o verbo to be, é um problema mais grave. Agora, se você não sabe aquele assunto específico que você conversou com uma pessoa aleatória na rua, isso não tem o mesmo peso. Então, o efeito teste também te ajuda nisso. A gente resumiu bem, falou bem, até de forma muito ampla, como é que o efeito teste, de fato, tem uma importância muito grande. Mas um ponto que eu queria dizer é que a gente estava falando do 5º ano. Como é que, então, o efeito teste, na prática, pode me ajudar no internato? Antes dessa preparação ferrenha, assim, para a prova de residência médica. Porque a gente tem, na mentoria, a gente tem os materiais que são divididos em blocos para o mentorando conseguir adaptar aquelas aulas pro que ele está vivenciando ali na prática clínica dele, né? Na prática da faculdade de medicina. Como que o efeito teste pode me ajudar no internato? Isso é interessante. Você está querendo dizer assim, como que a prática do aluno do 5º ano pode ajudar ele a reter o conhecimento. Isso, exato, né? Exato. Então, assim, na mentoria, essa foi uma preocupação nossa para 2020. A gente percebe, a gente acha que está totalmente certo, que os alunos de 5º ano, eles querem fazer o internato e eles querem se dedicar ao internato. Então, assim, eles não vão ficar só estudando prova de residência. Então, faz todo sentido a gente facilitar a vida do nosso mentorando de 5º ano para que ele possa estudar na mentoria a mesma coisa que ele está estudando no internato. Então, por isso, a gente vai liberar o nosso conteúdo de 5º ano em 4 grandes blocos. Então, o cara vai ter muito tema para estudar. E aí, se ele estiver no rodízio de pediatria, ele pode pegar os mesmos assuntos de pediatria. E aí, eu acho que eu não preciso nem explicar que vai ser muito mais eficiente ele estudar pediatria ao mesmo tempo que ele está na prática. Porque ele vai estar realmente testando todo aquele conhecimento. Aquilo, provavelmente, se o cara tá ali no meio de uma prática de neonatologia e ele estudou ontem neonatologia, só essa prática já vai ser suficiente para ele memorizar esse assunto por meses. Então, assim, é muito poderoso, isso ativa realmente, isso torna a memória uma memória de longo prazo. É uma memória que foi testada e foi testada num ambiente de tensão, né? Que é um ambiente prático, ainda tem isso. Além do efeito teste, da revisão espaçada, as emoções, elas são o nosso grande gatilho para uma memória de longo prazo. Quando você aprendeu algo no meio de uma emoção muito forte, a chance de você memorizar aquilo para sempre é muito grande. Claro que você não vai se emocionar no meio da prática, mas aquilo é um ambiente de tensão que beneficia muito o processo de memorização dos conteúdos. Muito bem, muito bem. Estamos chegando aqui ao nosso final do podcast. Foi um podcast bastante importante, né? Um dos conceitos, eu acho que diria chaves aí para a preparação na prova de residência médica, junto da curva de Ebbinghaus e junto do princípio de Pareto. Vou passar aqui os principais takeaways que nós discutimos nesse podcast. O primeiro deles é o que é esse tal de efeito teste. Descobrimos também que a importância desse efeito teste não é simplesmente de realizá-lo de qualquer forma. Existem algumas características, como por exemplo, recuperação com esforço, recordação com sucesso e a revisão espaçada para que ele realmente seja efetivo. As questões e flashcards aqui na JJ Mentoria são o cerne do efeito teste. Mas você pode utilizar esse efeito teste de diversas formas, inclusive na prática, se você quiser realmente aprender mais medicina. Demonstramos também, inclusive, qual que é a diferença, de uma forma bem clara e específica, entre o efeito teste do 5º e do 6º ano, com foco de que no 5º ano o objetivo principal é a prática como médico. Esse foi o podcast do Internato à Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. E não se esqueçam de nos seguir no Spotify, YouTube e as redes sociais que nós estamos. Um abraço.